ao novo canal da Moni. Nós vamos precisar dos seguintes materiais para a aula de hoje. 2 novelos, eu tô usando o Anne nesta cor, tá? Essa cor é a Dark Shader, é de 4131, o número da cor, tá? Tex 295. Vou precisar de 2 novelos, você pode usar aí o fio da sua preferência. Vamos precisar também de elástico, tá? Esse tipo aqui de elástico. A tesoura. Fita métrica, tá? Você vai tirar a medida do busto para dar início às correntinhas, ali as correntinhas iniciais. Vamos também precisar de agulha 2,5 e agulha número 3. Eu vou começar com a agulha número 2,5 e vou fazer aqui a amostra do ponto, tá? Fiz aqui apenas algumas correntinhas. Depois de feitas as correntinhas aí na medida do seu busto, vamos fechar com ponto baixíssimo lá na primeira correntinha, tá? Aqui a gente vai trabalhar uma peça única, tá? De uma só vez. Então, aqui faz de conta que é o seu grande círculo, tá? Com as suas 187 correntes, caso você faça o mesmo tamanho que eu fiz. Depois disso, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, vou vir na próxima correntinha e fazer um ponto alto. Ou seja, aqui a gente vai trabalhar ponto alto em cada correntinha que a gente tem aqui, tá? Então, vamos fazer um ponto alto para cada corrente. Toda a carreira, esta carreira vai ser assim, dessa forma. Depois, nós vamos já começar o ponto, né, do corpo da nossa blusa. Então, estou finalizando a minha carreira, ó, com ponto baixíssimo, dessa forma. Então, aqui a gente já preencheu pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha que vai equivaler ao meu ponto baixo. Vou laçar, vou pular um ponto alto e no próximo, eu vou fazer um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto no mesmo espacinho. Pulo uma correntinha, venho aqui um ponto alto, venho na próxima e faço um ponto baixo. Laço, pulo uma correntinha, venho na próxima e faço um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Pulo uma correntinha, próximo ponto baixo. Laço, pulo um pontinho, no próximo, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Pulo um pontinho, no próximo ponto baixo, laço, pulo um ponto, no próximo um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. E desta forma, vamos fazer toda essa volta aqui. Ponto V e ponto baixo, sempre pulando um pontinho da base. Ponto V e ponto alto, ponto V, perdão, ponto V e ponto baixo, ponto V e ponto baixo, sempre pulando um pontinho. Ó, vai ficando assim. Finalizando essa carreira, fiz o meu último ponto V, e agora eu venho aqui, ó, nessa correntinha que eu fiz lá no início, simulando meu ponto baixo. Aí, então, eu já fechei aqui a minha carreira. Agora, aonde eu tenho ponto baixo, nós vamos fazer ponto V. Então, aqui eu finalizei com ponto baixo, subo 3 correntes, que equivale a um ponto, faço mais uma correntinha e venho nesse mesmo pontinho e faço um ponto V. Então, agora a gente vai inverter, onde tem o ponto baixo, vou fazer ponto V. Aqui onde eu tenho ponto V, nós vamos colocar ponto baixo. Então, eu venho aqui e ponho ponto baixo. Laço, aqui é onde eu tenho meu ponto baixo da carreira anterior, eu faço um ponto V,
E aqui onde eu tenho ponto V, eu faço ponto baixo. Aonde eu tenho ponto baixo, eu coloco um ponto V. Aonde eu tenho ponto V, ponto baixo. E assim a gente vai fazer por toda a volta da carreira. Daqui em diante, vai ser assim, até atingir o comprimento desejado da blusa, tá? Então, por que que eu disse que nós vamos trabalhar com 2 agulhas? Porque eu fiz aqui as 5 primeiras carreiras de ponto V, ponto baixo, ponto V, ponto baixo, com a agulha de número 2,5, tá? Depois, a partir da 6ª carreira até o final, eu vou usar a agulha número 3. Por quê? Para dar uma leve abertura aí na nossa peça. Eu já tenho aqui pronto, vai ficar assim o seu trabalho, tá? Ó, eu já fiz, e note que deu uma leve abertura, tá? Apenas pela troca de agulha. Eu fiz 5 carreirinhas e depois mudei para agulha número 3. E fui fazendo até chegar aqui na altura que eu desejo. Aqui a minha altura ficou com... Deixa eu tirar aqui a medida. Ficou com 30 centímetros, se não me engano. 30 centímetros eu fiquei de altura aqui na minha peça. Como eu disse antes, eu comecei com 187 correntes, tá? Então, é assim que vai ficar o seu trabalho. E é isso que a gente acabou de fazer aqui. Agora, você vai nessa direção, né? Você vai tecendo, tecendo, tecendo. Ó, aqui tá leve a abertura, tá? Ela vai abrindo um pouquinho, né? Porque eu mudei de agulha. E vai ficar assim o seu trabalho, tá? Então, faça até atingir a altura desejada. Depois disso, nós vamos fazer as mangas da nossa blusa. Para as mangas, as correntinhas iniciais que você vai fazer é o que vai definir o comprimento dela. Então, aqui eu fiz em torno de 40 centímetros as minhas correntinhas iniciais, tá? Que é o comprimento da manga que eu desejo. Depois de feito isso, eu vou dar a laçada, vou pular, contando aqui a partir da agulha, 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui, ó, na 5ª correntinha, eu vou fazer um ponto alto, 2, 3, 4 e 5. Fiz aqui, então, 5 pontos altos. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou pular 1, 2, 3, 4 e no 5º ponto vou fazer um ponto baixo. 3 correntes, laço e novamente pulo 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, faço 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, eu dou a laçada novamente, pulo 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, vou fazer novamente 5 pontos altos. 2, 3,
4 e 5. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas, vou pular 1, 2, 3, 4 e no quinto ponto, faço um ponto baixo. 3 correntinhas, laço, pulo 1, 2, 3, 4 e no quinto ponto, faço 5 pontos altos. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, tá? Eu não vou fazer correntinhas, eu vou fazer assim. Então, eu já dou a laçada, pulo 1, 2, 3, 4, e aqui no quinto eu repito 5 pontos altos. Esse tamanho aqui que eu tô fazendo já é o tamanho real da minha manga, tá? Porque eu já tenho a outra, uma manga pronta, e essa aqui, a segunda manga, eu estou fazendo junto com vocês. Bom, agora, depois que eu fiz, ó, tá vendo que eu repeti isso aqui, né? Aqui agora. Então, agora a gente vai fazer com as 3 correntinhas, tá? Essa é a sequência aqui. Então, eu faço 3 correntinhas, pulo 1, 2, 3, 4 e na quinta corrente, ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 1, 2, 3, 4 e na quinta correntinha já faço os 5 pontos altos. Não contei, não fiz as correntinhas me preocupando com múltiplos, tá? Eu vou fazendo aqui e quando chegar lá no final, vai terminar naturalmente. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Nem que a gente precise terminar um pouquinho antes, mas vai dar certinho, então, assim, ó, não precisa se preocupar com, Mone, é múltiplo de quanto ponto, tá? Não tem por que se preocupar. Agora, eu vou dar a laçada novamente e fazer aqui, depois de 4 pontos, no quinto ponto, corrente, novamente 5 pontos altos, da mesma forma que aqui, ó. A gente vai repetir isso aqui. Então, vamos lá. Pular 1, 2, 3, 4, e aqui no quinto ponto, fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, eu vou fazer 3 correntes, pulo 1, 2, 3, 4 no quinto ponto baixo, 3 correntes, pulo 1, 2, 3, 4 no quinto, faço 5 pontos altos. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5 e vou repetir os pontos altos, né? Ó, então, é uma sequência, notem que é uma sequência, tá? E lembrando que aqui no final, a gente tem que terminar da mesma forma que a gente iniciou aqui, tá bom? Então, vamos continuar. 1, 2, 3 correntes, pulo 1, 2, 3, 4, ponto baixo. 3 correntes, 1, 2, 3, 4, ponto baixo, ponto 5 pontos altos. Aí, a gente já vai no automático, né? 2, 3, 4,
e 5. Aqui eu já tenho que terminar, tá? Tenho que terminar porque eu tenho que finalizar da mesma forma que aqui, ó. Eu não posso finalizar com 2 grupos de 5 pontos altos consecutivos aqui, né? Eu tenho que terminar exatamente assim como eu comecei, com as 3 correntes. Então, aqui já é o nosso final, tá? Então, aqui agora eu pulo 2 correntes apenas e faço um ponto baixo. Sobrou esse tanto de correntinha aqui, tá? Aí, depois é só desmanchar, não tem problema. Agora, para a próxima carreira, eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntes, tá? Vou virar o trabalho para retornar, vou fazer mais uma correntinha de espaço. E aqui eu vou vir no meu penúltimo ponto, ó, e vou fazer 5 pontos altos. Lá no penúltimo ponto desses pontinhos aqui da carreira anterior. 2, 3, 4 e 5, ó. Ficou assim, ó, dessa forma, aqui os meus pontos. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, vou vir aqui no ponto baixo da carreira anterior e vou fazer um ponto baixo. Faço novamente 3 correntes, laço, e aqui neste grupinho eu vou vir no segundo ponto e fazer os meus 5 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas e venho aqui no penúltimo ponto alto e faço os meus 5 pontos altos. Ó, ficando dessa forma, tá? Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes e vou fazer um ponto baixo aqui em cima do ponto baixo. 3 correntes, aqui eu venho no segundo ponto alto e coloco os meus 5 pontos altos. Aqui eu faço 2 correntes, tá? E vamos agora só repetir o que a gente veio fazendo aqui, ó. Vamos dar uma olhada no que a gente fez aqui. Depois das minhas 2 correntes, ó, que eu fiz aqui, eu vou fazer os meus 5 pontos altos no penúltimo ponto do leque. Então, vamos lá. Venho aqui no penúltimo ponto e faço 5 pontos altos. Parece complicadinho, e é mesmo complicadinho no início, mas depois que você começar a fazer as carreiras, você vai pegar o jeito e não vai ter erro, tá? E eu vou deixar também na próxima... logo agora em seguida, depois que terminar essa parte, eu vou deixar o gráfico da manga para você poder fazer com mais facilidade aí, tá? Aqui, onde eu tenho ponto baixo, ó, 3 correntes ponto baixo, nós vamos fazer
a mesma coisa, 3 correntes e ponto baixo. Então, 1, 2, 3 correntes, ponto baixo. 3 correntes. Ah, e agora, onde é que eu faço? No segundo ou no penúltimo? Não lembro, então vamos olhar aqui. Ó, depois dos 3 pontos correntes, ponto baixo, ponto corrente, vou fazer no primeiro, no segundo, perdão, no segundo leque, no segundo ponto alto, e não no último. Então, eu faço aqui 5 pontos altos. Parece complicado, mas não é. Tenha paciência. Aqui, eu já sei que eu tenho que fazer 2 correntes. E aqui, eu já sei que eu tenho que fazer no penúltimo. Aqui eu fiz no segundo, então aqui é no penúltimo. Eu já gravei. Você vai gravar aí também. Não se preocupe. Agora, eu já sei que eu tenho que fazer 3 correntes e um ponto baixo. Então, vamos lá. 3 correntes, ponto baixo. 3 correntes, e aqui eu tenho que fazer os meus pontos altos. É no segundo ou no último? É no segundo, né? Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer no segundo ponto alto. Agora, eu sei que aqui eu tenho que fazer 2 correntes. E sei também que agora é lá no penúltimo ponto que eu tenho que fazer os meus 5 pontos altos. Aqui onde eu tenho ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, e eu faço no segundo ponto. Então, aqui eu coloco no meu segundo ponto alto, 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Eu lembro que lá no início, eu subi as 4 correntes, que equivale a um ponto alto duplo, e fiz mais uma correntinha de espaço. Então, aqui eu vou terminar da mesma forma. Faço uma correntinha de espaço e faço um ponto alto duplo. Então, eu puxo uma vez, laço, puxo outra, laço e puxo outra. Então, aqui a gente terminou da mesma forma que a gente iniciou, tá? As próximas carreiras são iguais, a gente só vai repetir agora este ponto, tá? Aí, eu vou te mostrar direitinho quando você vai saber que é no primeiro, ou que é no segundo ou no penúltimo ponto. Vai ser bem fácil de identificar. Então, terminada essa carreira, tá? Com um ponto baixo, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou virar o meu trabalho para dar início. Aqui, vamos prestar atenção aqui nessa parte, para não ter erro ali de, eu não sei se é no último, se é no penúltimo. No segundo ou no penúltimo. Então, você tá vendo que
essa segunda carreira, vamos dizer assim, a primeira e segunda, tá no penúltimo ponto, tá? Ou seja, tá inclinadinho pra cá, né? Assim como este aqui, por exemplo, ó, que tá aqui no segundo ponto, ele tá inclinadinho pra cá. Ó, este tá inclinado pra cá, esse que tá no penúltimo ponto tá inclinado pra cá. E assim por diante. Assim, assim. Assim, assim. Certo? Certo. Então, duas carreiras a gente vai fazer inclinado pro mesmo lugar, mesma direção, tá? Então, a próxima carreira agora eu vou fazer também aqui no penúltimo ponto. Então, eu fiz as minhas 3 correntinhas, lacei, venho aqui no penúltimo ponto e coloco 5 pontos altos. Ó, continuou inclinadinho para lá, lado esquerdo, certo? Certo. Agora, eu vou laçar, vou vir aqui no próximo, sem correntinha nem nada, venho aqui no próximo grupinho e vou fazer inclinado para a direita. Então, eu venho aqui no segundo ponto e faço 5 pontos altos. Isso aí você vai gravar depois, vai ser super simples para você. Você vai achar super fácil. Deixa eu só arrumar o fio aqui que tá... Ó, fiz da mesma forma. Agora, aqui eu vou colocar vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. E aqui no meio eu vou fazer um ponto baixo. 3 correntes, laço. Aqui tá inclinado para o lado esquerdo, né? Eu fiz aqui, ó, no penúltimo ponto. Então, aqui eu vou repetir, no penúltimo ponto, os meus 5 pontos altos. Pegando essa explicação aqui na prática, depois com o gráfico que eu vou apresentar para você, vai ser muito mais fácil para fazer, tá? Para acompanhar pelo gráfico, tá bom? Agora, eu vou laçar e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Venho aqui no meu segundo ponto, que é aonde ele está, ó, da carreira anterior, e faço 5 pontos altos. Tá? A mesma coisa. Agora, eu vou fazer novamente 3 correntes. 1, 2, 3. Venho aqui nessas 2 correntinhas da carreira anterior e faço um ponto baixo. 1, 2, 3. Laço, venho no meu penúltimo ponto e faço 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Novamente, laço, venho aqui no meu segundo ponto e faço os meus 5 pontos altos. Três correntes, ponto baixo. 3 correntes, venho no meu penúltimo ponto e faço meus 5 pontos altos.
Laço direto, venho aqui no segundo ponto, 5 pontos altos. Três correntes, ponto baixo. 3 correntes, venho para o meu penúltimo ponto e faço meus 5 pontos altos. Laço, venho aqui no segundo ponto alto e faço os meus 5 pontos altos. Ufa, chegamos aqui no final. Vamos ver como nós terminamos. Ah, como começamos, né? Eu lembro que eu comecei com 3 correntinhas. Então, vamos finalizar com 3 correntes. 1, 2, 3. Venho aqui e faço um ponto baixo para finalizar esta carreira. Então, aqui a gente já fez 3 carreiras. Vamos agora para a carreira número 4. Novamente, vou subir 3 correntes, viro o trabalho, dou a laçada. Olha como a gente vai fazer agora. Lembra que eu falei que a gente vai fazer 2 em 2 carreiras pro mesmo ladinho? Então, a primeira não conta, tá? Essa primeira carreira não conta. Aqui foi só a base pra gente dar início ali dar continuidade nas próximas. Então, a gente vai contar aqui, né, a partir da segunda carreira. Então, aqui eu fiz este primeiro ponto inclinado para a esquerda, este para a direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, tá? Como eu tinha explicado, ok. Então, essas duas estão já pro mesmo ladinho. Agora, eu tenho que fazer mais 2 carreiras para o lado oposto. Assim que vai funcionar toda a nossa manga. 2 carreiras para um lado, outras 2 carreiras para o outro. E assim por diante. Então, agora, eu vou ter que fazer aqui os meus 5 pontos altos no segundo ponto. Então, eu venho aqui no segundo ponto, porque agora eu quero mudar essa direção aqui. E coloco aqui 5 pontos altos. Ó. Eu estou mudando a direção. Essas duas estão para cá, e agora eu vou fazer pro lado direito. E aqui nesta carreira, vou fazer apenas uma correntinha, vou vir aqui no próximo, que aqui era no segundo ponto que eu estava fazendo, agora eu vou mudar para outra direção, vou lá no penúltimo ponto, e lá eu vou colocar os meus 5 pontos altos. Ó, estamos mudando a direção aqui dos nossos leques. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, dou a laçada e mudo a direção. Em vez de fazer no último ponto, no penúltimo ponto alto, faço aqui no segundo. Os meus 5 pontos altos. Ó. Ficando dessa forma.
Agora, eu vou fazer apenas uma correntinha, venho para o próximo e vou lá no meu penúltimo ponto e faço meus 5 pontos altos. Três correntes, ponto baixo em cima de ponto baixo da carreira anterior, três correntes, laço, e venho aqui no segundo ponto alto e faço os meus 5 pontos altos. Certo? Aqui eu faço apenas uma corrente e dou continuidade normalmente, como eu acabei de explicar. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Na próxima carreira, vamos repetir a direção. Pro ladinho direito, lado esquerdo, um lado esquerdo, lado direito, um lado direito. Então, de duas em duas, a gente vai fazer assim, tá bom? A manga, aqui, essa parte que a gente tá fazendo aqui é a altura da manga, tá? Então, a quantidade de carreiras vai definir a largura da sua manga. Aí, você vai ver aí qual é a largura que você precisa. Eu vou mostrar aqui a minha manga já aqui, a outra já prontinha, ó, também sobrou esse tanto aqui, né? Nas correntinhas iniciais que eu vou desmanchar e vou cortar. Pra fazer o arremate, tudo direitinho. Então, a sua manga vai ficar assim, ó, tá? Exatamente assim. Ó, fiz aqui duas carreiras, ladinho esquerdo, aqui lado direito, lado esquerdo, direito, esquerdo, direito. As outras duas carreiras eu inverti do lado esquerdo, como eu fiz do lado direito, e vice-versa, e consequentemente, nas outras a mesma coisa, tá? Gente, eu sei que parece complicado, mas eu tentei explicar da melhor forma possível para você conseguir fazer a sua peça. De qualquer forma, eu vou deixar o gráfico aí na próxima página que aparecer aqui no vídeo, tá? Em sequência, vai aparecer o gráfico. Você pode tirar um print da tela, né, do gráfico e ir fazendo tranquilamente a sua peça. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Não se desespere. Ai, é muito difícil. Ai, eu comecei a fazer, já não gostei do ponto. Ai, eu não vou conseguir fazer. Consegue fazer sim. É só ter paciência. Depois que você começar a fazer as carreiras, você já vai decorar elas e vai fazer até o final sem precisar nem olhar o gráfico, tá? E aqui, ó, no final da carreira, tá? Temos aqui os leques apenas, tá? Essa última carreira que eu fiz e vou te dizer como eu fiz, para finalizar. Então, aqui, terminamos com os leques normalmente. Aqui eu fiz duas correntinhas, ponto baixo. Uma, duas, três correntes, ponto alto duplo, aqui, entre um leque e o outro, tá? Pra dar a altura. Três correntes, ponto baixo, em qualquer lugarzinho. Eu coloquei aqui no segundo, não tem problema, tá? Pode ser aqui esse ponto baixo em qualquer lugar, desde que seja no meio. Três correntes, ponto alto normal aqui, tá? Nessas duas correntinhas, ó, pra não ficar tão alto. Três correntes, ponto baixo em cima do leque, três correntes aqui nesse ponto, nessa parte que tem ponto baixo, ponto alto duplo, para dar altura. Três correntes, ponto baixo em cima do leque, três correntes, ponto alto, ou meio ponto alto, se você achar necessário.
3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto alto duplo, 3 correntes, ponto... Então, eu fui fazendo essa sequência de pontos aqui, na última carreira, só para não ficar os leques, né? Para ela ficar mais ou menos parecido com o início, ó. Que o início é todo assim, né? Dessa forma. Então, eu fiz a última carreira assim, como eu expliquei, para depois, na hora de fazermos a costura, ó, a gente vai ter que costurar aqui, tá? Na hora de fazer a costura, facilitar essa costura. Por isso que eu fiz dessa forma ali na última carreira, tá? Que também não tem mistério. É só ir fazendo 3 correntinhas, ponto baixo em cima do leque e ponto alto duplo nos pontos baixos, para dar a altura. Tá? Fazendo isso, então, você vai fazer 2 vezes a manga, né? E o corpo. Então, depois de feito a parte aqui do corpo, ó, a gente vai, então, fazer a costura, né, das mangas e fazer a união aqui, ó. Dessa forma aqui, a gente vai unir pra nossa manga ficar, né, unida aqui e soltinha no braço, tá? Então, vamos lá, vamos fazer o corpo da nossa blusa e as 2 mangas, e aí depois a gente dá continuidade, então, na nossa peça. Terminei a minha costura, tá? Ó, fiz a costura, né? E virei pro outro lado, tá? Isso aqui, então, tá feita a minha união. Agora, a gente vai fazer aqui, nessa parte, pontos baixos. Então, eu vou vir aqui, vou fazer uma correntinha, uma correntinha, né? Que simula um ponto baixo. E vou vir aqui fazer ponto baixo em toda a volta. Você tem que distribuir esses pontos baixos, tá? Por toda a volta aqui. Ó, às vezes não precisa ser, tipo aqui, ó, por exemplo. Quando tem
Aqui, quando tem esse grupinho de pontos muito próximo a outro, não precisa colocar. Vamos colocar pontos baixos aqui, assim, por toda a volta. Tá? Então, vamos fazer assim, pontos baixos. Pronto, eu já fiz aqui por toda a volta, ó, os meus pontos baixos, tá? Aqui é a parte ali do ombro, tá? E aqui vai ser a nossa parte do punho. Então, agora a gente vai preparar o elástico. Ó, eu tenho aqui o meu elástico. Eu cortei aqui, deixa eu ver qual é a medida mais ou menos aqui que eu fiz. 30 centímetros, tá? Para pôr aqui na parte de cima. E aqui para o punho, um pouquinho menor. Vamos ver aqui. É tão ruim essa fita que tem que segurar. 20 centímetros, tá? Para o punho. Então, como é que a gente vai fazer? Eu já cortei aqui, você vai cortar aí também. Ou, esse é o tamanho que eu fiz, tá? Mas aí você vai ver no seu braço, a largura do braço, qual é a medida que você vai precisar. Então, a gente terminou aqui os nossos pontos baixos, agora vamos colocar o elástico. Porém, a gente tem que unir esse elástico aqui. E ele não pode escapar, né? Tem que ficar bem unido. Eu não uso a costura, tá? Eu uso cola, ó, essa aqui é a Tree Bond, é tipo Super Bond, tá? É a mesma coisa. Então, como é que eu vou fazer? É bem simples, tá? Vou vir aqui, vou pingar um pinguinho aqui de um lado e um pinguinho aqui do outro. E agora é só unir assim e apertar, tá? Segura bem aqui, ó, por um tempinho. E vai fazer a união aqui, ó, dessa forma, tá? Não vai descolar. Ó, fica super coladinho, tá? E não fica também aquela marca, né? Quando a gente faz a costura um em cima do outro, né? Que geralmente é feito uma costura assim, ó, dessa forma, né? Ó, aí não vai ficar esse tanto aqui elevado, sabe? Fica bem direitinho, tá? Então, é isso que você vai fazer tanto num quanto no outro. Vamos fazer aqui no outro também. No do punho. Ó. É simples, tá? Não tem erro. Eu acho muito mais prático. E também ele não fica com aquela elevação, né? Se tivesse costurado um em cima do outro. E costurar cá pra nós é chato, né? Ficar costurando, costurando, costurando. Ó. Faz assim pra tirar o excesso da cola. E pronto, tá? Então, eu já tô aqui com a parte do braço ali em cima e o punho coladinho. Então, essa aqui a gente vai reservar do punho e vamos fazer agora a costura aqui da parte de cima do braço. Então, aqui eu pego o meu elástico.
coloco assim, né? Venho aqui no próximo ponto, pego meu fio lá e faço ponto baixo. Venho para o próximo, ponto baixo. Sempre com elástico ali pra ficar preso no crochê. E aqui agora é só fazer pontos baixos, pegando o elástico por toda a volta. Tem um ventinho, né? Eu tô com a janela aberta aqui, tá entrando um ventinho, aí aparece o barulho do ventinho. Aí pra vocês. Ó, então é assim que a gente vai fazer por toda a volta pegando o elástico. Depois, lá no final, é só finalizar como de costume, com ponto baixíssimo, cortar o fio para o arremate, tá? Ó, então vai ficar assim o nosso elástico. Então, a gente vai prender ele todinho aqui na parte do braço, ali em cima, e depois vamos fazer a mesma coisa aqui no punho. Tá? Aqui vamos fazer uma carreirinha de ponto baixo, só para preparar mesmo para colocarmos o elástico. Faz uma carreirinha de ponto baixo e depois, novamente, outra carreira de pontos baixos com o elástico. Tá? Eu já tenho aqui o outro pronto, ó. A outra manga já tá pronta, tá? Eu coloquei aqui o meu elástico na parte de cima do braço e aqui no punho, tá? Ó, eu fiz aqui, ainda não arrematei, vou arrematar meu fio. E aqui tá o meu punho, já com o elástico. Você vai fazer aí a mesma coisa. Depois disso, vamos voltar lá pra parte do nosso corpo, que é essa aqui, né? E aqui também, a mesma coisa, aqui nessa parte de cima também, vou colocar um elástico pra ficar mais firmezinho no corpo, tá? Que aqui tá muito solto, então eu vou colocar o elástico aqui também. Aqui eu já tenho pontos altos, não vou fazer ponto baixo, a princípio não, mas se você quiser pode fazer uma carreirinha de pontos baixos e depois fazer a mesma coisa com o elástico aqui na parte de cima. Aí você vai tirar a medida aí que você precisa, né, para que a sua blusa fique bem firmezinha, né, não caia do corpo. E coloca então o elástico aqui com pontos baixos também. Pronto, eu já terminei aqui as minhas mangas, coloquei já os elásticos, tá? E aqui, ó, antes de colocar o elástico aqui na parte do corpo, já faça a sua marcação aqui, tá? Dividindo o lado da frente para o lado das costas. Aí, depois, sim, colocamos o elástico, tá? Então, faça essa marcação para você não se perder na hora de fazer a união aqui das mangas, tá? Porque a gente vai unir a nossa manga, ó, aqui em alguns pontos, tá? Então, faça a marcação aqui. Dessa forma, ó, a gente vai unir assim, certo? Então, antes de colocar o elástico, faça essa marcação. Como eu tenho aqui 200 pontos no total, eu separei aqui 100 para frente e 100 para as costas. E fiz a marcação. Faz aí a mesma coisa. E depois, sim, pode colocar o elástico aqui na parte superior da blusa. Então, aqui com a minha peça, ó, tá? E a minha marcação, eu já coloquei o meu elástico. E agora, a gente vai fazer a união aqui da manga. Ó, eu tinha deixado um fiozinho aqui, tá? Um fio já sobrando aqui. Agora, eu vou posicionar a minha manga assim, dessa forma. E aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu vou colocar a minha agulha, ó, e já vou começar a costura. 6 pontos antes da marcação. Então, aqui eu já vou fazer a união. Pegando um pontinho aqui, né, uma correntinha,
de cada lado para fazer a união. Pronto, já uni aqui 6 pontinhos, vou tirar o meu marcador. E agora, vou unir aqui no 7º ponto, aonde estava o meu marcador, que eu tirei agora. 7º ponto. Agora, eu vou unir por mais 6 pontos, né? Que são os 6 pontos depois da minha marcação. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dou um nozinho aqui. E tá feito, então, a união aqui da manga, ó, tá? Então, meu marcador tava aqui no meio, eu marquei 6 pontinhos pra cá e 6 pra cá. E já ficou, então, aqui a união da manga. Se você quiser unir por mais pontos, pode unir por mais pontos, não tem problema. Tá? Outra manga eu já tinha unido, ó, já tava aqui unido. Deixa eu tirar o marcador. Tá? Ó, então, as nossas mangas já estão unidas dessa forma. Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui, ó, na parte de cima e aqui nas mangas também. Então, eu vou pegar aqui, vou começar aqui pela manga mesmo. Ou por aqui, você começa por onde você quiser começar, não tem problema nenhum. Tá? Eu vou começar por aqui para ficar mais fácil aqui para mostrar para vocês. Então, eu venho aqui em qualquer pontinho, qualquer correntinha que eu tenho aqui, e coloco o meu fio. Vou colocar o fio, vou dar um nó, aí depois a gente faz o arremate. Então, esse aqui vai ser o acabamento aqui da nossa peça. Que a gente vai fazer aqui, vai começar aqui, vai fazer por toda a volta lá pelas costas, inclusive aqui na parte de cima da manga, tá? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei o fio. Vou puxar uma correntinha aqui, que simula o meu ponto baixo. Vou laçar, vou pular 1, 2, 3, e aqui no 4º ponto, 1, 2, 3, aqui no 4º ponto, eu vou fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pulo 1, 2, 3 na 4ª correntinha, aqui no 4º ponto, um ponto baixo. Então, aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na manga aqui, ó, na parte de baixo. Tá? É exatamente isso que a gente vai fazer. Então, você vai fazer aí por toda a volta aqui na parte de cima, vem aqui na outra manga, faz por toda a volta aqui na parte de trás e aqui na manga. E a mesma coisa vamos fazer aqui na parte inferior, tá? Esse mesmo acabamento. Depois de feito, então, este acabamento, a sua blusa vai estar prontinha.